Bom dia. Deixa eu só conseguir vencer essa luta aqui com o fio do microfone. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre trânsito. E quase sempre quando a gente vem falar sobre um tema desse, tem um peso natural do conhecimento que a gente já possui. Então eu vou me apresentar primeiro. Eu me chamo Eliel Miranda, sou natural aqui de Santa Bárbara do Oeste. Fui guarda municipal por 10 anos em Santa Bárbara do Oeste. Fui secretário de segurança aqui na cidade por 2 anos. E depois desse tempo que eu passei aqui na cidade, como secretário de segurança, eu criei um trabalho no YouTube, com a parte de segurança pública. E por isso, sempre que possível, se a imagem e o áudio ficar bom, depois dessa conversa a gente coloca também nesse trabalho que a gente faz. Pois eu acredito muito que nós temos hoje ferramentas excelentes para que a gente possa multiplicar as ideias que temos. Hoje eu sou guarda municipal na cidade de Paulinha, eu continuo morando na cidade, mas o trabalho de guarda municipal eu realizo lá na cidade de Paulinha. A minha formação é Direito, Pedagogia, dei aula aqui na Anhanguera, na ETEC, e antes dessa trajetória toda eu trabalhei por 7 anos na Zúculo. Quem conhece a Zúculo? Auto Parts. Tem a ZL Brasil também hoje, né, que mudou o nome. Eu fui torneiro mecânico por 7 anos, porque fazia Direito, e aí a gente foi mudando de profissão de acordo com as oportunidades que nós fomos tendo. E como secretário de segurança aqui da cidade, eu também era autoridade municipal de trânsito. O que é a autoridade municipal de trânsito? Tem autoridade sobre todas as vias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre harmonia no trânsito, mas de uma forma muito mais como vocês protagonistas do que trazer todos os conteúdos. Então eu agradeço a Hidrocromo, a Denise, o pessoal que fez o convite para que eu estivesse aqui. E já começo parabenizando, porque todo mundo sabe o preço que é parar o trabalho para conversar sobre um assunto. Tudo isso aqui, no mundo capitalista, é custo. Às vezes a gente pode encarar como um investimento, claro que é. A CIPAT é uma semana obrigatória, tem todas aquelas questões legais que nós temos que atender, mas acima de tudo é algo que eu prestigio demais quando o empresário faz isso, quando a empresa faz isso de forma séria. Eu poderia aqui falar para vocês de uma forma bonita, talvez técnica, e talvez no final dela não tivesse uma reflexão grande. Então a minha ideia no final da fala é que nós tenhamos uma ótima reflexão e que a gente tenha certeza que esse tempo aqui valeu a pena. Quanto tempo eu vou ter, Denise? 30 minutos, tá ótimo. Aí você me avisa, não tem constrangimento nenhum em dizer já acabou o seu tempo. Quando nós vamos falar em trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro tem 341 artigos. Eu tenho certeza que a maioria, estou vendo aqui um colega da época de Zucco, tudo bem, Paulo? Tenho certeza que a maioria já se deparou com ou um CFC da vida, ou de repente quando a pontuação chegou no limite teve que fazer um curso para novamente renovar a CNH, já passou por aqueles cursos que nós temos de forma obrigatória. Só que o adulto, dentro da pedagogia, tem uma área chamada andragogia. O adulto só aprende aquilo que ele entende o porquê tem que aprender. Por isso que a maioria de nós, quando nós vamos fazer cursos de trânsito, alguma coisa assim, não vai com aquela felicidade como se estivesse indo para um churrasco, para uma confraternização, né? Mas, tem que fazer aquele curso e tal. E às vezes acaba não tendo aquela reflexão que deveríamos ter nesses cursos. Porque não adianta nada eu colocar todos vocês em uma sala de aula, eu dizer o que é trânsito seguro, o que é direito de todos, que nós participamos como motoristas, como pedestres, se não tiver uma reflexão de qual a conduta eu faço para que isso aconteça. Porque todos que aqui estão chegaram de alguma forma, ou motocicleta, ou transporte público, ou com veículo próprio, ou vieram a pé, e todos nós estamos inseridos no trânsito. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que ou já se envolveu ou não se envolveu num acidente de trânsito, ou não tem um parente que se envolveu no acidente de trânsito, ou já não viu um acidente de trânsito. Isso acontece diariamente. E como acontece diariamente, tem um fenômeno que acontece chamado psicoadaptação, que a gente se acostuma. A gente já viu tantas vezes que é
normal. A gente vê pessoas caídas ao solo, o corpo de bombeiros prestando o socorro, né? O resgate, a guarda municipal ali, o policial militar também pelo local. Acabou se tornando normal. E a gente não para pensar nas nossas condutas. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão psicológica para que a gente entenda. Hoje, quase todos nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. É raro alguém que senta, por exemplo, na sala de casa para ouvir música. Não, a música quase sempre é só o som ao fundo, você está fazendo outra atividade. Você acaba vendo, de repente, ali o WhatsApp, enquanto você assiste televisão, assiste um filme na Netflix, você acaba fazendo muitas coisas, vê seu e-mail, responde, fala com o amigo, conversa com a esposa, com o esposo, com os filhos, fazendo outras coisas. Ficou natural a gente fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que o nosso cérebro tem capacidade para você de energia a mesma para uma atividade. Se você está focado em uma atividade, você vai fazer bem aquela atividade. Se você dividir a atenção em 10 atividades, a sua energia cerebral vai continuar a mesma. Ou seja, você vai ter menos atenção em cada uma das tarefas que você estiver fazendo. E quando você tem menos atenção, você não tem foco. E quando você não tem foco, você perde o interesse. Tanto que a maioria já começou a assistir um filme, dormiu, até parou, não continuou depois. Se cochilou, já perde o interesse. É assim em tudo. E no trânsito, quando nós estamos como pedestre, como de repente motorista de uma motocicleta ou de um carro, nós estamos participando do trânsito e o foco nosso às vezes não está no que nós estamos realizando naquele instante. A maioria de nós deveria responder que morreria pela família, né? Se alguém não morreria pela família, não precisa se manifestar, porque é até politicamente correto dizer que pela família nós faríamos o máximo. Mas no trânsito, às vezes, nós temos cada conduta que depõe contra essa proteção que nós faríamos. E as fatalidades, elas acontecem. E é engraçado como, quando acontece qualquer acidente de trânsito, a gente quer atribuir ao outro a responsabilidade. É natural hoje a gente não querer admitir o que nós fizemos para que aconteça aquilo. Percebam como sempre é o outro o culpado. Na empresa também é assim, na sociedade é assim. Às vezes a gente fala, nossa, o Brasil está muito ruim, os brasileiros não entendem sobre desperdício. Aí você não se dá conta que você é brasileiro, que você está envolvido nisso. Nossa, o trânsito em Santa Bárbara do Oeste, ninguém sabe de repente dirigir, dar seta, todo mundo anda na rua, mas você não percebe que você não dá seta, que você é pedestre e às vezes passa fora da faixa de pedestre quando vai fazer uma travessia. E o protagonismo ele é muito interessante quando eu quero falar em harmonia no trânsito, porque às vezes a gente quer combater o mal do mundo sem combater o mal na gente. Se nós quisermos que os acidentes eles diminuam, que nós tenhamos um trânsito seguro, nós precisamos fazer a nossa parte. E sabe o que é fazer a nossa parte? É voltar a atenção para as nossas condutas e aquilo que nós já fazemos hoje de forma natural, automática. Quase todos nós temos o WhatsApp e nós estamos em um monte de grupos. Estamos em grupos da família, do futebol, do trabalho, da paróquia, em 1000 grupos. E como que aquela comunicação é mais valorada do que a sua vida? Você está a 100 por hora, você pega o teu celular para olhar só uma mensagem, para ouvir só um áudio, a 100 por hora, sem olhar para a pista. Quantos metros você percorre sem ter atenção no que você está fazendo? Mas a gente não se dá conta disso. Tanto que os esforços na área do trânsito, eles são imensos. Anualmente, nós temos uma Semana Nacional do Trânsito, do dia 18 de setembro ao dia 25. E anualmente tem o lançamento de uma campanha. A campanha é lançada em um ano para que ela vigore até o próximo ano. E esse ano é o sentido da vida, né? Deu o sentido da vida, porque nós estamos banalizando aquilo que é mais importante para nós. É engraçado como a gente reclama às vezes que o outro não nos dá importância, né? Às vezes a gente diz que a empresa não paga aquilo que a gente merece,
a gente diz que na casa da gente não temos a atenção que nós merecemos. Só que a gente não percebe uma coisa que é muito séria: ninguém vai te dar a importância que você mesmo tem que se atribuir. Gente, se nós hoje ficarmos doentes e entrarmos no INSS, se nós nos afastarmos, a empresa vai precisar contratar outro pelo tempo que você estiver fora. Se você falecer, alguém vai assumir até a sua família, seu carro, seus filhos, tudo vai continuar. Nós não somos tão importantes que a partir do momento que a gente deixa de existir, o mundo também vai acabar. E por que essa ideia ela é importante? Porque se não valorizarmos a nós mesmos, como você quer que o outro valorize? E no trânsito, quando a gente fala em protagonismo, em trânsito seguro, se trata primeiro de se valorizar. Quem já se acidentou sabe a dificuldade que é, não é só a dor, a recuperação, é aquele sentimento de inutilidade pelo tempo que você está acidentado. E não é só no trânsito, deveria ser em tudo, mas o trânsito seguro começa pelo protagonismo que nós temos que ter de proteger a nós mesmos. E é engraçado como isso a gente não para perceber. É mais uma risada de repente daquele meme que você vai olhar e você quer responder na hora, aí você diz, não, como eu estou dirigindo, eu vou gravar um áudio. Lembra que o nosso cérebro não consegue prestar atenção em tudo e fazer tudo ao mesmo tempo? Aí você entra em uma rua, às vezes na contramão, o sinal, o semáforo está vermelho, você passa nele. Por quê? Não há uma reflexão sobre. Então, quando eu venho falar sobre trânsito, depende do ambiente que eu estou. Se for acadêmico, a gente vai falar tecnicamente, vai colocar os artigos, mas como aqui eu estou falando para pessoas que são iguais a mim, também condutores, também pedestres, pais, tios, mães, eu preciso que vocês pensem nisso que eu estou dizendo. Qual é a conduta de proteção que eu tenho no trânsito? Vou dar um exemplo sobre criança. Todos nós sabemos que as crianças hoje não é privilégio de ninguém. Quem é que tem filho abaixo de 4 anos? Levanta a mão. Abaixo de 4 anos. Vai, abaixo de 10 anos. Aí o número já cresce, né? Mas temos aqui as crianças. Se vocês não têm filhos, têm sobrinhos às vezes. A cadeirinha, a criança não quer ficar naquela cadeirinha. Ela luta como se tivesse um monte de prego ali, porque ela não quer ficar presa na cadeirinha. E por vezes você acaba cedendo. Ah, eu vou só até o bar ali, eu vou só até a lanchonete, eu vou só até ao mercado, e você deixa de usar. Esses dias eu atendi um acidente de trânsito, o pai com a mãe, uma dificuldade enorme, contando a história depois para mim, para que eles conseguissem engravidar. E a criança estava doente. Então, como a criança estava doente, já faz um pouco de birra a mais, o que o pai fez? Ah, não vamos deixar na cadeirinha não, vamos colocar aqui no banco. Então colocou no banco e até colocou 5, mas ele teve o azar, se perder, estava chovendo, estava 50 por hora, se perdeu e a criança foi arremessada contra o vidro. Ela saiu do cinto, que não era seguro para ela ali, e aí depois daquele desespero, sabe o que é pior? A sensação de impotência de você falar, caramba, olha o que eu fiz. E como convive com isso depois? Se você não fizer a prevenção, não adianta depois ficar colocando as vírgulas, né? Mas se eu tivesse, mas se eu... Criança precisa de limite. Dizem que numa relação de pai, filho e mãe, né, tem alguém que é infantil, que não seja você. Porque não é a criança que vai dizer, eu não quero colocar o cinto de segurança, eu não quero ir nesse assento de elevação, eu não quero ir nessa cadeirinha. Não é ela que vai dizer, é você que vai dizer aonde ela vai ficar, porque é para a segurança dela. Vocês sabem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Para quem de repente tem aí diabetes, sabe o que é o açúcar. Para quem não tem, talvez seja até mesmo remédio em algum instante que precisa de glicose. Então, se você vai dirigir e você é o responsável na direção daquele veículo, todos têm que estar com cinto, não porque você é o cara chato, ou de repente, porque é segurança. Você não pode dizer que ao sair com seu veículo hoje à tarde, alguém desatento não vai te atingir.
Tem uma história bastante interessante que aconteceu com um amigo, embora muito trágica, mas vale a pena contar. Ele mesmo já contou em diversas vezes e eu participei dessa história, por isso eu posso dizer. O áudio está chegando a todos eles? Está conseguindo me ouvir? Ele chama Geisiel, é guarda municipal aqui em Santa Bárbara do Oeste, voltando de um final de semana de muita felicidade com a família em um rancho que eles tinham ido, em Barra Bonita. Na volta, todos com cinto, as crianças dormiam atrás, mas já tinham mais de 10 anos, então com cinto, e um veículo passou. Ele acabou se perdendo, passou a divisão das pistas, acabou rampando, né? E voou literalmente na porta onde o filho dele dormia com a cabeça encostada atrás. Ele, a esposa e a filha nada sofreram, mas o filho teve a cabeça esmagada, morreu na hora. Um domingo muito difícil, ficou ali por horas na pista esperando que viesse perícia e todas aquelas questões. Eu imaginava, quando eu fiquei sabendo, né, como seria esse velório, porque falei, meu Deus, falar o quê? 11 anos, tinha um menino? O que você fala para um amigo que perdeu um filho de 11 anos? Foi Deus que quis? Tem como? Na verdade, a melhor fala do momento de luto é o silêncio, é o abraçar e chorar junto. Porque às vezes a gente tem algumas frases prontas que não servem para esse instante. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para ele, né, na hora que chegar o corpo e tal, e vamos até o local. E foi interessante porque quando as pessoas chegavam chorando para ele, porque era o que a gente sabia fazer naquele instante, ele com a esposa que nos abraçava. E era eles que diziam, não, Deus sabe o que faz, Deus deu um menino muito bom para nós, foi um tempo maravilhoso. E aí eu fiquei até perplexo, imaginando que eles estivessem talvez sedados, com calmante, alguma coisa assim, mas era a força deles mesmo, porque eles acreditam muito em Deus. E no velório foi uma coisa muito serena. E durante o enterro, o menino era músico, o pessoal que tocava na igreja junto com ele tocou uma música, aquela música Ninguém Explica Deus, enquanto eles soltaram balões brancos. Foi uma coisa assim maravilhosa, agora trágica, que eu desejo que ninguém passe, mas de muita reflexão no instante. Mas um acidente de trânsito, alguém que se perdeu, qual é o problema? Estava acima da velocidade, não fez de repente a manutenção do veículo, foi negligente, não tinha dinheiro de repente para trocar os pneus, dormiu. Por que alguém se perde? Se não por imprudência, imperícia ou negligência? Parem e pensem, quantos por cento dos acidentes eles são evitáveis? E depois, adianta o quê? Entrar na justiça? Pedir danos morais? Adianta o quê? Matar a pessoa que matou o teu filho? Um acidente evitável. Por quê? Quase todos os acidentes são evitáveis. Se não for a dor dessa família, imagina vocês, se vocês são os causadores. Às vezes, quando a gente sofre, a ação, ela é dolorida demais. Só que é muito pior quando você causa. E você pode causar isso com os seus familiares. Quando você diz, não precisa usar o cinto, eu só tomei 2 latinhas, eu estou bem para dirigir, porque todo bêbado acha que está bem para caramba para dirigir, não é? E sabe o que é engraçado? A gente inverte as coisas, como a gente sempre faz, para dizer que a responsabilidade é do outro. Não, é porque a polícia rodoviária, olha, está ali na saída daquela lanchonete para pegar todo mundo. Se você não bebeu, qual que é o problema a polícia ficar lá? Era melhor então que a gente vivesse no estado onde não tivesse regra nenhuma? Quando vêm e falam assim para mim, porque a indústria da multa, indústria da multa, ela existe porque tem o infrator ou é prevaricação do guarda inventar a multa para vocês? Não, eu não fui com a cara dessa pessoa, eu vou inventar que está sem cinto, que ele está falando no telefone celular. Quando chega uma multa, né, na nossa casa, por excesso de velocidade, que absurdo, eu estava só 5 km acima da velocidade, estava 1 km acima da velocidade. Aí eu sempre brinco, né, olha, não posso falar isso em público, mas tem uma forma da gente evitar todo tipo de multa de radar, que é andar um pouquinho abaixo da velocidade permitida. Você nunca vai tomar multa.
Só que sabe o que a gente faz? A gente atribui ao outro. É a fiscalização, que coloca muita multa, que de repente é irreverente, que de repente é implacável, que faz a fiscalização, quando nós sabemos que a responsabilidade é nossa. Porque onde não tem radar, a gente anda tranquilo na velocidade que a nossa mente decide. Tem um tripé no trânsito chamado engenharia de tráfego, fiscalização e educação. A engenharia de tráfego, se vocês pegarem a nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste, quantos aqui moram fora da cidade? Moram em outra cidade? A grande maioria mora na cidade. Mas se vocês pegarem o centro de Santa Bárbara do Oeste, aquele centro foi feito para carroça, não foi feito para carro andar. Tanto que agora nós tivemos a abertura da praça e tal, mas não foi feito para que os veículos andem, porque as cidades elas não foram planejadas para que nós tivéssemos a quantidade de veículos que tem. Se vocês observarem, vocês vão conseguir entender, a maioria das pessoas vem sozinhas no veículo. Nós temos 4 lugares no carro, vem uma só. Quase todo mundo hoje quer ter um carro, até mesmo porque é um sinal de status, não é só uma necessidade. Se vocês pararem para pensar o quanto que leva de dinheiro do orçamento de casa um veículo, primeiro a gente paga a parcela, o combustível, o seguro, o IPVA, e às vezes, por uma questão de status, a gente sempre quer um veículo melhor, porque não é aquele só que atende a nossa necessidade. Quando você coloca um veículo por pessoa, por conta do status, por conta de quererem, e o mundo comercial, né, que acaba fazendo com que você queira mais e mais, vai fazendo com que a gente consuma. Você tem muitos veículos para lugares onde não foram planejados para veículos. Então nós, no primeiro tripé, que é engenharia de tráfego, nós ficamos lá pensando como fazer, e aí você tem as ruas que você precisa inverter às vezes ou o sentido, ou às vezes tem alguma rua que tem duplo sentido, né? Vai e vem ali, aí você precisa colocar só uma mão única. O que acontece com a gente quando mexe no trânsito? Mexe com os nossos hábitos. Uma vez que mexa com os nossos hábitos, aí a gente já fica um pouco estressado. Tanto que quando aqui na cidade a gente tinha que fazer alguma inversão de rua, fazia reunião com os moradores, uma coisa e outra, porque às vezes eles mesmos pedem e eles mesmos reclamam, porque mexe na nossa zona de conforto. Mas então, o primeiro tripé, engenharia de tráfego. Nós temos lugares que nunca vão mudar, porque não tem mais caixa para fazer isso. O centro é um local, não tem como. Depois da engenharia de tráfego, que é pensado e tal, e tem pessoas especializadas, então se uma via ela é colocada a 60 km por hora, não é porque alguém acordou um dia falando, não, aqui eu acho que eu vou autorizar 60 km por hora, não, aqui eu vou autorizar 70, 80. É porque se pensou, até mesmo na física, para imaginar esse veículo numa aproximação com um pare, de repente numa ultrapassagem, qual que é a segurança do local. Então, se nós estamos submetidos ao trânsito, e tem pessoas especializadas pensando em trânsito, se nós seguirmos, a chance de dar certo é maior. Vocês têm uma linha demarcada. Hoje nós temos layouts, dentro das empresas você tem uma segurança muito maior, quando você vê tudo o que acontece dentro da empresa. Nem sempre foi assim. Qual que é a evolução disso? A observação, acidentes acontecem, a gente pensa, demarca a linha, porque não pode aqui, não pode acolá, usa protetor, usa os EPIs. No trânsito é a mesma coisa. Se você tem, por exemplo, um lugar aqui que vocês passam próximo, só para vocês imaginar. Sabe aqui no Santa Rita, perto do posto de combustível, perto do CAI, que é onde tem aquela praça com a Romizeta? Não tem ali uma parte que foi fechada, na verdade, uma divisória metálica ali, para que as pessoas não façam a conversão errada ali. Já passaram por ali? Sentido Santa Rita aqui? Quantos já viram que as pessoas estão no gato ali? Quantos de vocês não fazem isso? Por quê? Não, é muito mais rápido, muito mais rápido. E não é por conta da multa, porque nós brasileiros sabemos que a fiscalização não está o tempo todo com a gente, mas a gente faz. Quantos minutos a gente vai ganhar ali? 2, 3. Só que se acontecer um acidente,
porque às vezes você não está vendo todos os ângulos do que está ocorrendo. Imagina não só a dor de cabeça que você vai ter em relação ao acidente se for o causador, mas imaginar que nós poderíamos ter agido diferente. Então, engenharia de tráfego, que é o primeiro tripé, é pensado. Quando vocês olharem em Santa Bárbara do Oeste, a gente tem uma engenharia de tráfego excelente, inclusive tem um engenheiro chamado Eduardo, excelente aqui dentro da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, e eles pensam, são carinhosos, amorosos, fazem esse trabalho de uma forma muito assim, honesta e pensando. Então, se temos hoje regulamentação, a primeira coisa é a seguinte, é a primeira coisa para começar a combater o hábito errado que nós temos, engenharia de tráfego. Depois, fiscalização. Seria ótimo, melhor dizendo, se nós tivéssemos fiscalização em todos os lugares. Porque quem é canalha nunca vai deixar de ser canalha. Os canalhas também envelhecem, não é só porque às vezes ali está um pouquinho com mais idade que não deixa de ser. E o que é o canalha? É o camarada que quer de repente tirar vantagem em tudo, se acha mais esperto que todos, e aí quando tem fiscalização, sempre é errada a fiscalização. Só que se tem uma câmera filmando, aí ele não tem aquele comportamento. Tanto que se você parar para pensar, aquilo que você não faria, nem mesmo se não estivesse sendo filmado, é sua índole. Eu deixei a minha carteira aqui, não tem ninguém olhando. Se você tiver uma índole errada, você vai pegar. Agora, se tem uma câmera filmando, aí você não pega, não por conta da índole, mas pelo cagaço de ser pego. Opa, pera um pouquinho, se eu for pego aqui, é furto, uma coisa e outra. Então, a fiscalização, ela nem precisaria existir se nossa conduta, ela fosse pensando sempre no outro. Porque ao pensar no outro, a gente pensa na gente. A minha família não passa por aqui, meu filho nem estuda aqui, mas se você protegesse o filho dos outros nesse percurso, outros protegeriam as pessoas que vocês amam, não onde vocês moram. O problema, mais uma vez digo, é querer combater o mal do mundo, sem querer combater o mal em nós. Depois, na questão da fiscalização, eu tive uma oportunidade, embora ao falar talvez ninguém se aproxime de mim no final da palestra, mas eu fui para a China no ano passado. É complicado falar que foi para a China, né? Por conta do vírus, mas na China tem uma fiscalização intensa demais com câmeras. Fui participar de um jogos que em 20 dias, no táxi tem 2 câmeras, uma voltada para o motorista ou outra para trás, né? Para nós. Quando a gente entra no país, você coloca lá a sua biometria, você coloca o seu rosto, os seus dedos. E aí eu viajei dentro do país, né, em algumas cidades, tive que pegar alguns voos lá dentro, e lá dentro, a hora que eu chegava no aeroporto, era só a identificação facial, já aparecia minha ficha completa. Num lugar desse, a pessoa ela já vai crescer num ambiente de fiscalização intensa, então ela não vai fazer, porque ele sabe que se fizer, vai ser pego. E é engraçado como nós, nesse ambiente que nós temos, primeiro que o brasileiro, ele é sensacional, né? O WhatsApp está aí para mostrar que a gente faz meme de tudo, a gente brinca com tudo, é muito leve, mas também irresponsável por vezes. Porque a questão que nós estamos falando, do trânsito, mata. Às vezes nos torna para sempre inúteis para o trabalho. E a fiscalização, que é o outro tripé, seria interessante que a gente ajudasse para que ela acontecesse de uma forma cada vez mais presente. E como que nós podemos ajudar? Se nós tivermos, se vocês têm filhos hoje, eles já vêm de uma outra geração, já vêm tendo a educação no trânsito nas escolas. E a fiscalização, ela não deveria acontecer só pelo Estado, pela União, pelo município. Deveria acontecer por nós mesmos. Nós mesmos deveríamos fiscalizar o nosso espaço. A questão do cinto de segurança, a manutenção no veículo, porque aí sim nós estaríamos ajudando que a fiscalização acontecesse. Todos nós gostaríamos de viver em um ambiente onde as pessoas tivessem consciência do outro. Isso é óbvio. Embora nós sabemos que nós temos que dar a importância devida para nós, porque quando a gente se vai o mundo continua, todos nós gostamos e somos seres sociais e gostamos quando temos um ambiente bom para se trabalhar. É interessante quando 29 minutos já.
É interessante quando nós estamos numa empresa, a gente gosta que esteja limpo, que as coisas aconteçam. É um barco que você está. E às vezes a gente depois contra. Quando você joga contra o seu time, você que está perdendo. No trânsito é a mesma coisa. Nós todos vamos nos encontrar aqui por muito tempo nas ruas. Por isso que a fiscalização que acontecesse dentro de casa seria muito melhor. E a educação no trânsito, que é o outro tripé, ela acontece desde a mais tenra idade. Passado um tempo, nós vamos solidificando conceitos e nós vamos racionalizando tudo. Tem um teste de hipnose muito interessante que é feito. Você está lá no estado hipnótico, né? Tem psicólogos que fazem, profissionais que fazem esse tipo de trabalho, até mesmo para regressão e tantas coisas de traumas. Mas a pessoa conduzida em hipnose não está ali com a consciência, né? Acessando o subconsciente. Aquele que está conduzindo diz: quando você acordar, você vai atrás da porta, tem um guarda-chuva, você vai abrir e fechar 3 vezes este guarda-chuva. A pessoa desperta, ela levanta, vai atrás da porta, abre e fecha 3 vezes aquele guarda-chuva. E aí, a pessoa que estava conduzindo pergunta: por que você fez isso? Ela não lembra da ordem que foi dada quando ela estava naquele estado. Então ela racionaliza. Ela diz qualquer coisa racional. Por exemplo, é que se chover, eu vou precisar usar o guarda-chuva, então eu quero que ele esteja funcionando em boas condições. Então racionaliza, porque não conseguiu acessar o subconsciente. E todos nós do trânsito, nós racionalizamos as nossas condutas, como se nós estivéssemos num estado de hipnose, sem conseguir acessar o subconsciente. Porque vocês já tiveram tantas experiências até chegar aqui, que muitos, por mais que eu trouxesse transparências, acidentes de trânsito terríveis, não faria sentido se vocês não pararem para pensar no papel de cada um no trânsito. Então, para finalizar, pelo tempo que acabou, eu gostaria de deixar esse recado para vocês. Vocês são os protagonistas. Vocês podem produzir harmonia no trânsito, vocês podem produzir um trânsito mais seguro, mas a responsabilidade é de cada um. E é só na percepção de cada um que a gente vai transformar, de repente, um trânsito inseguro, de muitos acidentes, um trânsito seguro, com menos acidentes, e quem dera um dia sem acidente. Mas isso depende de cada um. Enquanto a gente esperar do outro, enquanto a gente apontar o dedo e falar que o problema é a via, que realmente não tem como melhorar muito, pode até pensar na engenharia de tráfego, mas às vezes fisicamente é impossível, pelo que já foi realizado. Na fiscalização, que é ineficiente, não chega até você. E na educação, que não faz sentido quando você não percebe que faz sentido agir daquela forma. Que a gente nunca seja o agressor, que a gente nunca seja a vítima. E para aqueles que já foram, que estão aqui, que já cometeram de repente condutas como essa, de repente já mataram no trânsito, ou que já causou um acidente, que vocês tenham ainda mais propriedade para aprender com aquela lição que vocês tiveram. E se ainda não fomos os agressores, é porque uma espiritualidade maior talvez tenha nos ajudado, mas todos sabem o que nós já fizemos no trânsito. Ou atender o celular rapidinho, passar no semáforo, no vermelho, sou com pressa, vou acima da velocidade. Então é uma questão própria de cada um. Finalizo agradecendo a atenção, a plateia obrigatória, mas tenho certeza que de alguma forma valeu a pena essa conversa. Então vou deixar agora à disposição se alguém tiver uma pergunta e encerro aqui. Muito obrigado.